Olá, meus amigos que nos acompanham nas redes sociais. Meu nome é Wilson Wegner, eu sou um dos sócios da Época Contabilidade e Assessoria e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relacionado à administração do patrimônio. Vamos falar de holding familiar. Nós temos alguns clientes que ao longo da vida conseguiram juntar um patrimônio respeitável, notadamente de imóveis, a maior parte de imóveis, e em algum tempo esses imóveis foram acumulando na pessoa física e em um determinado momento essa pessoa física, já pensando no processo de sucessão de seu patrimônio para seus herdeiros, nos buscou para constituirmos então uma holding familiar. O que seria essa holding familiar? É uma empresa que é criada, na qual normalmente são sócios marido, esposa e filhos, por isso a denominação, conotação holding familiar, e ela é criada com o objetivo de trazer da pessoa física, do patrimônio da pessoa física, para essa pessoa jurídica todo o patrimônio ou a maior parte do patrimônio que a pessoa juntou ao longo dos anos, visando o quê? Visando talvez criar uma economia tributária, principalmente se a pessoa tem muitos imóveis e esses imóveis estão locados a terceiros, enquanto que na pessoa física, quando eu recebo aluguéis e tributos chegando a 27,5%, quando eu constituo uma holding e trago esse rendimento do aluguel para dentro dessa holding, esse imposto pode girar em torno aí de 10, 12%. Então, já gera por si só uma redução significativa. E o segundo objetivo é já pensar na questão da sucessão patrimonial, já pensar na transferência do patrimônio que hoje está em nome, de repente, dos pais pensando em futuramente transferir esse patrimônio para os filhos, Então o que acontece? Os pais constituem a empresa, trazem o patrimônio que está na sua declaração pessoa física para dentro dessa empresa, colocam os filhos como sócios desse negócio e ao longo do tempo já passam a transferência desse patrimônio em favor dos filhos. O que acontece na prática? Com isso, simplifica muito o processo do inventário, no eventual falecimento de um dos patriarcas da família, Porque o patrimônio já está transferido para dentro de uma sociedade e então ficariam apenas para inventariar as cotas da empresa. Existe também a possibilidade de você, em vida, transferir esse patrimônio em favor dos seus herdeiros, transferir essas cotas em favor dos seus herdeiros. Cria-se então um processo da sucessão, transferindo o patrimônio das cotas em favor dos herdeiros, não esquecendo que essa transferência patrimonial vai gerar o ITCMD, o mesmo ITCMD que você vai ter no caso do inventário, onde os bens são transferidos ou distribuídos entre os familiares que permanecem, você vai ter também quando faz a transferência das cotas societárias em favor dos seus herdeiros. A diferença é que nesse caso você paga 50%, quando essa doação é feita em vida, você paga 50% desse TCMD e os outros 50% aí sim no momento do falecimento. Então já faz a distribuição das cotas em favor desses herdeiros, permanece como beneficiário dos rendimentos, ou seja, você cria a figura do usufruto, onde você, embora transfira o patrimônio, você permanece como usufrutuário, ou seja, o beneficiário dos rendimentos desse patrimônio, e aí sim, no dia que houver o falecimento, esse patrimônio passa em definitivo para os herdeiros, e aí eles passam a ser os usufrutuários, os beneficiários dos rendimentos. Então, é importante entender exatamente em qual situação a criação da holding ela é ou não vantajosa, Ela não é vantajosa quando a pessoa, por exemplo, tem uma liquidez muito grande, quando tem recursos financeiros em dinheiro de fato, então nesses casos há pouca vantagem, mas no caso onde existe um patrimônio constituído basicamente de investimentos em ações ou de imóveis propriamente ditos, essa operação se torna vantajosa
e pode ser bastante vantajosa financeiramente falando para os herdeiros e também para as pessoas que constituem a boda.